galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não sabe, meu nome é Monique, eu sou professora de Ciências e de Química e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho mais sobre ciências. Bom, a matéria que a gente vai comentar hoje é sobre genética. Eu acho que é uma das matérias que a galera gosta um pouquinho mais, porque no final das contas acaba sendo uma coisa bem divertida de se fazer. Nas minhas aulas eu proponho primeiro como se fosse um desafio sem relacionar a matéria, um desafio lógico, que é o cruzamento dos genes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais além dessa questão do cruzamento de genes, né? É uma matéria que normalmente ela é dada no estudo do oitavo, costuma ser no oitavo ano, né? Mas assim, no estudo do corpo humano, né? Mas ele pode ser também dado em outras turmas, dependendo da forma com que o currículo da escola é organizado, tá? Bom, eu vou começar então falando sobre a reprodução, né? Não só do ser humano, como de muitos animais. É necessário na reprodução a gente ter o gameta masculino e o gameta feminino, né? Isso acontece até inclusive com as plantas, tá? Esses dois gametas, as células sexuais, né, elas vão então carregar consigo informações genéticas e na hora da fecundação a gente tem o cruzamento dessas informações genéticas, ok? Hoje eu vou falar especialmente no caso do ser humano, né, no cruzamento do ser humano. Então, eu vou estar sempre comentando que o gameta masculino, vou falar em espermatozoide, e o gameta feminino, vou falar ovócito, tá? É o ovócito secundário, mas eu vou comentar ovócito, beleza? Bom, quando a gente vai fazer, então, quando vai ter a reprodução, né, quando a gente vai analisar a reprodução de dois seres vivos, a gente vai comentar, então, que o gameta feminino e o gameta masculino precisam se encontrar e realizar o que a gente conhece como fecundação, que é a união dos cromossomos, a união da informação genética, né? Várias coisas que a gente precisa definir, seria bom da gente criar como se fosse um glossário aqui, né? Com alguns termos, alguns conceitos, né? O primeiro deles, né, é o DNA. Só definindo primeiro o que é o DNA. O DNA é uma molécula grande, conhecida como ácido desoxirribonucleico, tá? O DNA, então, vai ser a parte da célula que fica dentro do núcleo que vai, então, carregar todas as informações genéticas, tá? Inclusive as que são hereditárias, que passam dos pais para os filhos. Quando a gente fala, então, em cromossomos, a gente está falando na estrutura do DNA que carrega os genes. Ela vai ser visível, então, quando está havendo a divisão celular, a multiplicação dessa célula. Quando a gente comentar, então, em gene, a gente está falando de uma sequência do DNA que é responsável por alguma característica genética. Então, por exemplo, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos. Essas coisas, normalmente, elas são, então, definidas por genes, ok? Por uma sequência que vai ser responsável por essas características. A genética, então, é a ciência que estuda os genes, mas não só os genes, mas também a forma com que eles se expressam, né, em características. Então, a gente estuda também essas características que são derivadas desses genes, ok? Bom, dado, então, essas definições de conceito, eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre a determinação do sexo biológico, tá? Nós não vamos nos adentrar na questão da opção sexual ou de outros termos que podem ser utilizados, vamos olhar somente do ponto de vista biológico, tá? Então, a determinação do sexo biológico. Se a gente entender, então, o ser humano tem 46 cromossomos, tá? É uma característica nossa. 23 cromossomos vêm, então, do gameta masculino e 23 cromossomos do gameta feminino. Quando a gente tem, então, a união desses gametas, a gente tem os 46 cromossomos, características do ser humano, ok? Quando a gente fala assim, então, a gente tem que entender que para que a gente determine o sexo biológico, para que esses genes, né, determinem o sexo biológico, a gente tem 22 pares de cromossomos que são relativos a outras características. E o 23, né, que é o conhecido como cromossomo X e cromossomo Y, é que vai identificar, então, o sexo. Lembrando que, quando a gente fala de espermatozoide, a gente pode definir, né, que o homem produz tanto espermatozoides caracterizados por X, quanto espermatozoides caracterizados por Y. E o ovócito secundário, ele é somente X, caracterizado por X. Então, como que isso funciona? Quando o ovócito X
ele vai ser fecundado por um espermatozoide X, a gente vai ter esse par 23 caracterizado por XX, tá? E esse XX é o que define o sexo biológico feminino. Quando a gente tem, então, a fecundação do ovócito X por um espermatozoide Y, a gente tem então, a definição do sexo biológico masculino, tá? Então, lembrando, XX vai dar origem, então, a uma menina, um bebê menina, e XY a um bebê menino, ok? É assim que a gente determina o sexo biológico. Bom, além disso tudo, então, a gente tem também outras coisas que vieram para a gente caracterizar esses genes, para a gente tentar entender como ocorria essa relação entre genes. E aí a gente entende isso pela lei de Mendel, o Mendel foi um cara que ele foi muito especial nessa área, porque ele descobriu, né, como as características eram passadas, né, por meio de estudos que ele fazia. Só um parênteses que eu quero abrir aí, né, a síndrome de Down é uma síndrome, né, que ela é gerada por um acréscimo, né, no par 21 ela tem um cromossomo a mais, e é isso que vai dar, então, né, algumas modificações das características físicas, como, por exemplo, a baixa estatura, a face que é típica das pessoas que possuem síndrome de Down, e também pode afetar algumas habilidades mentais. Lembrando que as pessoas de síndrome de Down, elas conseguem, né, executar as tarefas do dia a dia normal e elas devem ser incluídas, né, para ter oportunidade de desenvolver todas as habilidades e competências delas, ok? Assim como todas as pessoas. Bom, se a gente for pensar, então, na lei de Mendel, né, a gente tem que entender que nem todas as características estão no DNA, tá? Algumas delas podem, então, ser trabalhadas, podem ser desenvolvidas com o passar do tempo. Hábitos, traumas familiares, experiências de vida, contato com pessoas diferentes, tá? Então, tudo isso pode gerar algumas características diferentes nos corpos das pessoas, tá? Já se fizeram vários testes, principalmente com gêmeos, que foram gêmeos idênticos, que teoricamente possuem a mesma característica genética, tá? E aí pode-se observar, né, principalmente com gêmeos separados, que foram separados desde novinhos, que eles possuem características diferentes, principalmente porque eles vão viver coisas diferentes, que marcam o corpo de formas diferentes, tá? Uma das coisas que a gente observa é que o corpo pode ser muito moldado, principalmente na gravidez até os 5 anos de idade, onde está ocorrendo a mielinização do sistema nervoso, tá? O que é a mielinização do sistema nervoso? Nosso sistema nervoso possui células que se chamam neurônios. Esses neurônios, eles têm como se fosse uma cauda longa, tá? Que vai passar, então, o impulso nervoso. E essa cauda, ela possui uma coisa que a gente chama de bainha de mielina, que serve justamente para orientar a condução do impulso nervoso. De 0 a 5 anos, tá havendo então a mielinização, que é a criação da bainha de mielina nesses neurônios. E dependendo do trauma, não é trauma, tá, gente? Uma coisa muito horrível que acontece, não, mas dependendo das experiências que essa criança ela vive até os 5 anos de idade, então, o corpo, né, o sistema nervoso no geral, pode se mielinizar de formas diferentes, mandando mais ou menos energia para cada uma das partes do corpo. Então, isso define comportamento, isso define também traços do corpo, tá? Então, a gente tem que entender que nem tudo é genética, nem tudo é característica genética, ok? Agora, vamos falar um pouquinho de Mendel, né? Mendel, ele foi, então, um estudioso, né, que ele gostava de fazer a polinização das plantas, tá? Ele mexia com botânica e ele gostava então de fazer o cruzamento das plantas para observar o que elas iam obter como filhos, né? Vou usar a palavra filhos de vez em quando, mas entendam como descendentes, ok? E aí ele pegava, por exemplo, 2 tipos de plantas diferentes, cruzava elas entre si e via que elas davam, às vezes, coisas inusitadas, né? Davam descendentes com características inusitadas. E aí ele conseguiu, né, obter algumas informações a partir desses experimentos, que depois, então, foram sendo estudados e foram obtendo, então, outros pontos, outros nomes, né? Foram dados outros nomes para eles.
Então, Mendel descobriu 3 coisas básicas, tá? Primeiro, que o tamanho das plantas, né, já nos experimentos dele, que o tamanho das plantas ela era realmente transmitida de uma geração para outra, tá? Só que há algumas características elas podiam ficar escondidas nos cruzamentos e aí elas reapareciam em outra geração, tá? Então, por exemplo, uma característica genética não aparecia nos filhos, mas aparecia nos netos, tá? E assim por diante. Outra coisa que ele, né, conseguiu prever foi que as características dos filhos são resultados da combinação das características dos pais, tá? Mendel ainda não sabia da existência de genes, ele não utilizava essa palavra genes, por isso que ele denominou nos seus estudos o termo fatores, ok? Um dos indícios, né, é que Mendel tenha trabalhado com ervilhas altas, ervilhas baixas, de estatura alta e baixa, e também ervilhas que são verdes e ervilhas amarelas, tá? Isso é uma forma da gente ilustrar esses trabalhos de Mendel, tá bom? Bom, quando a gente fala num par de cromossomos, os genes eles vão atuar então dessa forma em pares, e cada uma da parte da dupla é chamada de alelo. A gente pode definir uma sigla para cada um desses alelos, tá? Normalmente a gente utiliza palavras que estejam em maiúsculo e em minúsculo, como por exemplo, azinho e azão e bezinho, bezão, tá? Por isso que essa matéria fica muito conhecida como azinho, azão ou bezinho, bezão, tá bom? Mas nada mais é do que as siglas que são utilizadas para denominar os alelos, tá? Para definir alguma característica. Bom, por definição, essas características, né, quando elas têm a letra maiúscula, quando o alelo recebe o nome maiúsculo, como besão, né, a gente fala que a característica dominante é aquela que, mesmo tendo a outra característica presente, o outro alelo presente, no caso o bezinho, ela vai dominar, ela vai ser uma característica que vai dominar em cima da outra, tá? Aqui o alelo que é representado pela letra minúscula é falado então como recessiva, tá? É conhecido como recessiva. Então, dominante bezão, recessiva bezinho, tá? Onde que entra isso, tá? Para facilitar, eu vou fazer uma abertura de tela aqui, vou mostrar aqui no computador, tá? Então a gente vai passar aqui para o computador para eu poder explicar melhor para vocês como, inclusive, que acontece esse cruzamento, tá? Mas o que vocês precisam entender por agora é a seguinte: o cruzamento desses genes, tá? Sempre vai estar, então, em duplas. Então, é cruzamento de duplas, porque a gente sabe que os cromossomos eles estão em duplas. Então, são 2 alelos. E justamente 2 alelos, porque é um da mãe e um do pai, tá? Então, eles têm que sempre agir em duplas. Esse cruzamento, então, ele é feito depois de uma forma bem matemática. O que vai ser aqui científico, né, vamos assim dizer, é a forma com que a gente vai interpretar esses dados, ok? Então, vamos lá. Bom, vou começar só corrigindo uma coisinha que eu falei. Eu comentei que vai ser científico, né, mas na verdade o que vai ser da ordem da biologia, né, da ordem das ciências da natureza, tá? Matemática também é ciência. Me expressei mal aqui. Mas vamos lá então. A gente vai considerar então, portanto, ervilhas altas e ervilhas baixas, tá? Vamos definir também alguns conceitos, ok? Vamos iniciar realizando o cruzamento de 2 genótipos. Quando eu falo genótipo, eu estou falando então dessa sequência, né, que a gente denomina por siglas, né, que vai designar então os tipos de genes que eu estou trabalhando. Bom, vou começar então com o cruzamento de 2 plantas homozigotas. Por que a gente fala homozigota? Ela só tem um tipo de letrinha, tá? Então, nesse caso, bezão, bezão e bezinho, bezinho são homozigotas. O que seria então uma planta heterozigota? Aquela então que a gente teria bezão, bezinho, por exemplo. Ok? Bom, nesse cruzamento aqui, a gente vai obter sempre o mesmo resultado, tá? Desse cruzamento. Deixa eu explicar como que ele é realizado, tá? É realizado basicamente como propriedade distributiva da matemática. Você multiplica a primeira letra do primeiro termo com o segundo termo. Então, primeiro com este e depois com este. Então, eu vou ter bezão, bezinho para os dois, tá?
Depois, a segunda parte, eu pego a segunda letra do primeiro termo e também multiplico pelas do segundo termo, tá? Obviamente, aqui eu terei mesmo resultado, ok? Então, eu consegui obter 100% de ervilhas que são consideradas altas e 100% heterozigotas, porque a gente tem duas letrinhas diferentes aqui, né? Uma Bzão, outra Bzinho, uma maiúscula, outra minúscula. Então, 100% de ervilhas heterozigotas. Monique, mas como que você sabe que Bzão, Bzinho são ervilhas altas? Gente, quando a gente tem Bzinho, a gente denomina isso daqui como caráter recessivo. Então, o fenótipo de ser baixa, fenótipo é a característica que um genótipo me traz, né? Quando a gente fala que ele é do gene recessivo, né? Então, ele vai ser somente Bzinho. Então, ervilhas baixas são caracterizadas somente pelo genótipo Bzinho. Em compensação, a ervilha alta, ela é definida pelo caráter dominante Bzão. Então, sempre que o Bzão estiver presente, ela vai ser uma ervilha alta. É por isso que quando a gente tem o resultado Bzão, Bzinho, todos eles são ervilhas altas, por causa da presença da sigla, né, do caráter dominante aqui, ok? Passando para a próxima, a gente vai fazer, então, cruzamento de ervilhas altas, porém, são ervilhas altas heterozigotas, né, caracterizadas pelo genótipo Bzão, Bzinho. Bom, se a gente fizer, então, o primeiro termo aqui, ó, cruzamento, eu vou ter Bzão, Bzão e, posteriormente, Bzão, Bzinho, tá? Lembrando que a gente sempre multiplica a primeira letra do primeiro termo com a primeira letra do segundo e depois a segunda letra do segundo termo, ok? Então, obtivemos esse genótipo. Passando, então, para a segunda letra, eu vou ter, então, a multiplicação desse B minúsculo, desse Bzinho, com as duas características, com as duas letras, né, do segundo termo. Eu quero que vocês observem uma coisa, que quando a gente vai, então, fazer o cruzamento entre esse Bzinho e esse Bzão, a gente não coloca Bzinho, Bzão, a gente coloca Bzão, Bzinho, tá? E por que que a gente faz isso? Como o Bzão é caráter dominante, ele fica na frente, tá? Então, quando a gente tiver esse tipo de cruzamento, lembrar sempre de colocar o Bzão na frente, ok? E o segundo, muito tranquilo, Bzinho com Bzinho, tá? Aqui de cara, como eu falei com vocês, a gente consegue perceber que a gente tem a presença de uma ervilha baixa, tá? Porque ela tem esse caráter recessivo aqui. E o resto são ervilhas altas, ok? Lembrando que a gente tem, né, diferentes formas, ou heterozigota ou homozigota, mas tanto Bzão, Bzão quanto Bzão, Bzinho são características de plantas altas, ok? Bom, quando a gente vai fazer, então, a porcentagem, lá no outro era 100%, então era mais fácil, deixa eu explicar a porcentagem aqui. Num cruzamento de dois pares, a gente sempre tem 4 resultados, tá? A gente vai tratar esses resultados como porcentagem, tudo bem? Bom, quando a gente vai realizar a porcentagem, a gente tem que entender que cada genótipo gerado corresponde a 25%, tá? 25%. Então, quando a gente vai tratar de quantas ervilhas altas e quantas ervilhas baixas, a gente tem que entender que é 25% deste, 25% deste, 25% deste, que vão me dar características altas, e apenas 25% deste, que me dá planta baixa. Então, 25 com 25, 50 com 25, 75%, tá? Lembrem-se de dividir, então, sempre por 4, 100%, tudo bem? E aí, a gente tem outra informação que a gente pode tirar aqui também, que são de plantas heterozigotas e homozigotas, tá? A gente tem um homozigoto aqui, 25%, e um homozigoto aqui, mais 25%. Então, 50% de homozigota e 50% de heterozigota, tá? Podemos diferenciar, por exemplo, as homozigotas em homozigotas recessivas ou homozigotas dominantes. No caso, a gente teria 25% deste daqui, que é homozigota dominante, e 25% deste daqui, que é homozigota recessiva, ok? Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição de uns cards que eu fiz lá na ferramenta Quizlet.
Lá vocês terão resultados de outros desses cruzamentos e também definições por escrito do que eu falei no começo do vídeo, ok? Então, gente, é isso. Se ficou um pouquinho confuso, não me xinguem. É a primeira vez que eu mexo nesse negócio de gravar a tela, tá? Mas eu acho que deu para vocês entenderem essa questão dos genótipos, dos fenótipos e como ocorre o cruzamento entre eles, né? Existem muitos outros tipos, tá? Outros cruzamentos, existem muitas outras possibilidades e é por isso que eu tô deixando aqui embaixo na descrição um link para uma atividade que chama Quizlet. Tá? O Quizlet é uma ferramenta bem legal. Quando eu for falar de educação, eu vou gravar sobre essa ferramenta. Vocês poderão mexer, poderão estudar, poderão fazer joguinhos com essas características, inclusive com esses cruzamentos aí, as outras possibilidades de cruzamento, tá? Então, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E quando vocês forem comentar, comentem também sobre o link, que é bem legal essa atividade, bem legal essa ferramenta, tá? Uma ferramenta digital bem legal para ser trabalhada e bem legal para a gente estudar, tá? Vocês mesmos podem fazer também a ferramenta de vocês para estudar, né? Não precisa do professor executar, tá? Então, olha, por hoje é só, ok? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho comprido, principalmente porque eu precisei aqui jogar aqui no computador, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Cliquem em curtir, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e comentem lá pra mim, ok? Então, beijos no coração.